Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para a terceira e última parte do nosso vídeo sobre Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial vai marcar o fim da Guerra de Trincheiras e nós temos o reinício da Guerra de Movimento. Relembrando, né, galerinha, o que é essa Guerra de Movimento? É o conflito direto entre os países, ok? Quando os Estados Unidos adentraram esse conflito, o seu presidente, Woodrow Wilson, vai indicar 14 pontos que ele queria implementar após o término da guerra. Quais pontos são esses? Vamos lá. O primeiro deles, Liga das Nações. Naquele momento, Woodrow Wilson tinha como interesse criar um movimento, uma união entre os países do mundo. Para quê, gente? Para que eles conversassem. Como assim, Davi? O que seria então essa Liga das Nações? A Liga das Nações seria então um órgão internacional para intermediar conflitos entre os países do mundo. Principalmente quem, gente? Principalmente os países europeus. Então, naquele momento, ele tem a ideia de criar um órgão internacional, ok? Aonde esse órgão levaria debates entre os países, ok? Percebo, né, que hoje em dia a Liga das Nações é a ONU. Temos também fim dos acordos secretos, né? Woodrow Wilson queria o estabelecimento, né, do fim, né, de cessar os acordos secretos. Ou seja, gente, aqueles sistemas de alianças. Além disso, temos também, né, a navegação gratuita em todos os mares. Ele queria estabelecer, né, que todos os países pudessem navegar no mar tranquilamente. Por que isso, gente? Lembrando, um exemplo, né, a Alemanha vai decretar, né, que qualquer nação que comercializasse produtos com seus inimigos, né, ela iria declarar guerra. Anteriormente, né, a Primeira Guerra Mundial, tivemos vários conflitos, né, pelos oceanos afora, pelos mares afora, por questões de interesses, ok? Então, naquele momento, Woodrow Wilson queria estabelecer a navegação gratuita em todos os mares. Também nós temos a redução da produção de armas bélicas. Naquele momento, né, Woodrow Wilson queria estabelecer um acordo entre os países europeus e entre os países do mundo todo, aonde todos iriam, que a gente reduzir a sua produção de armas bélicas. Vamos lá. Por que isso? O Woodrow Wilson, ele entendeu que o militarismo levou o que, gente? A produção de armas bélicas para a promoção, né, do imperialismo entre os países europeus levou à guerra. Então, naquele momento, ele queria a redução da produção de armas bélicas. Além disso, também colocou como os principais pontos que a França recuperasse a Alsácia-Lorena. Então, naquele momento, ele entendeu que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, um dos motivos do revanchismo francês contra a Alemanha, foi porque os alemães estavam o que, gente? Estavam sobrepostos no território francês, Alsácia-Lorena. Então, naquele momento, o que Woodrow Wilson vai indicar? Que os franceses deveriam recuperar o seu território. E por último, e não é menos importante, ele queria promover a independência de várias nações, vários povos que eram dominados, né, pelo Império Austríaco, pelo Império Alemão, pelo Império Turco-Otomano, enfim, que esses povos ganhassem o que, gente? Ganhassem a sua liberdade, ok? Então, são os principais pontos, daqueles 14 pontos, né, indicados para o Woodrow Wilson, beleza? E aí, queridos, obviamente, com a entrada norte-americana, né, apoiando a Tríplice Entente, ou seja, apoiando principalmente ingleses e franceses, nós temos naquele momento, né, o enfrentamento direto entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E óbvio, aumentou o quê? Aumentou e muito o poderio militar da Entente. Os alemães, sabendo que os norte-americanos iriam auxiliar os franceses e ingleses naquele conflito, invadem novamente a França. Entretanto, gente, naquele momento, os franceses, recebendo apoio militar, tanto de ingleses e principalmente dos Estados Unidos, conseguem o quê? Conseguem derrotar os alemães em seu território. O nome desse conflito, Segunda Batalha de Marne. Então, essa Segunda Batalha de Marne, ela marca, então, gente, uma ofensiva da Entente, ou seja, norte-americanos, ingleses e franceses contra os alemães. E aí, os alemães têm que fazer o quê, gente? Os alemães recuam para o seu país, ok? Como os alemães perderam essa batalha, acabam o quê? Acabam recuando para o seu país, beleza? Essa batalha, né, a Batalha de Marne, a Segunda Batalha de Marne, ela acontece entre março e julho de 1918, beleza? Além disso, temos também na parte oriental da Europa, os búlgaros e os turcos, né, que eram aliados dos alemães, se retirando da guerra. Naquela localidade, os ingleses, né, vão derrotando aos poucos os aliados dos alemães. Temos também a fragmentação do Império Austro-Húngaro, né? As nações, os povos que eram dominados pelo Império Austro-Húngaro aproveitaram-se, né, do enfraquecimento militar desse império e foram o que, gente? E foram se tornando independentes, beleza? E aí, no final, só sobrou o que, gente? Só sobrou a Alemanha. Em novembro de 1918, nós temos a criação da República de Weimar. O imperador, né, ou seja, o Kaiser alemão, ele é deposto e aí é criado um governo provisório.
E aí na Alemanha agora passa a ser o quê, gente? Passa a ser um país republicano, ok? A Alemanha, então, em fins de 18, em novembro de 18, passa a ser uma república, tudo bem? E aí, no dia 11 de novembro de 1918, essa república, a República de Weimar, esses republicanos, esse governo provisório alemão, ele vai o quê, gente? Ele vai assinar um armistício com a Entente, com a Tríplice Entente, levando o quê? Levando ao fim a Primeira Guerra Mundial. Então percebam, naquele momento, com a entrada dos Estados Unidos, a Entente, gente, a Entente ganhará o quê? Um grande poderio militar. E aí, com a entrada americana, a Entente derrota facilmente o quê? A Tríplice Aliança. Tudo bem? Então, nesse momento, em novembro de 18, nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, após esse conflito, nós temos, né, a assinatura de vários tratados. O principal deles é o Tratado de Versalhes, também temos outros tratados. Então, iremos ver primeiramente o Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes ele é iniciado, né, em uma conferência em Paris, dentro do Palácio de Versalhes, na França, lá em Paris, no dia 18 de janeiro de 19, ok? E naquele momento, né, naquela conferência, só participaram os países vencedores. Então, os alemães ficaram de fora, os austríacos ficaram de fora. Enfim, nesse tratado, nessa conferência, eles vão adotar, né, alguns pontos, né, daqueles 14 pontos de Woodrow Wilson, do presidente norte-americano. Um daqueles pontos adotados, por exemplo, foi a criação da Liga das Nações, sim, ok? A Conferência de Paris, através do Tratado de Versalhes, vai criar a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? É uma liga entre os países para quê, gente? Para intermediar o conflito entre eles, ok? Então é criado uma liga, a Liga das Nações, que tinha como objetivo, né, a intermediação dos conflitos entre os países mundiais, principalmente entre os países europeus, beleza? Obviamente, veremos mais à frente que não deu certo, né? Por que não deu certo? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Os países, né, que pertenciam à Liga das Nações, principalmente os seus líderes ingleses e franceses, não conseguiram evitar a Segunda Grande Guerra Mundial, beleza? Mas é um assunto mais para frente, beleza? Vamos lá. Além disso, esse tratado foi uma paz punitiva. Sim, gente, era um acordo de paz, era um tratado de paz, mas vamos lá. Somente a Alemanha, ok? Quem de fato foi punido mesmo, né, foi a Alemanha. Óbvio, os austríacos, os turcos também foram punidos. Entretanto, quem vem mais punida nesse tratado? A Alemanha, tá? Então é uma paz punitiva. A Alemanha vai perder territórios, a Alemanha vai perder exército, a Alemanha vai perder, enfim, dinheiro. Porque, gente, nessa paz punitiva, nós tivemos envolvimento de questões territoriais, militares e econômicas, ok? Como assim questões territoriais? A Alemanha, por exemplo, ela foi obrigada a ceder territórios que ela possuía. Questões militares. O Tratado de Versalhes vai reduzir o exército alemão a somente 100 mil homens. Questões econômicas. A Alemanha vai ser obrigada a pagar uma indenização aos países vencedores. Então, vejo, esse Tratado de Versalhes é um tratado de paz, mas uma paz do que, gente? Punitiva. Quem de fato é punido? A Alemanha. A Alemanha ela é o que, gente? Ela é considerada a única culpada pela guerra. Vamos lá. A Alemanha é considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial. Nós vimos isso. A Alemanha, de fato, foi a única culpada? A Alemanha era o único país imperialista? Ingleses eram países imperialistas, os franceses, os russos, enfim, várias outras nações também eram imperialistas. Todos eram culpados. Entretanto, como a Alemanha perdeu a guerra, ela foi o que, gente? A considerada a mais culpada, né? Pela Primeira Guerra Mundial. Então tá aí para vocês, né? Outros pontos do Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra e condenada a pagar indenizações aos países vencedores, principalmente aos ingleses e franceses. Beleza? Além disso, temos também, né, a redução do exército alemão. O exército alemão ele é reduzido, ok? Bem reduzido mesmo. Porque, gente, qual era o receio de ingleses e franceses? Que se o exército alemão se mantivesse com o mesmo número de homens e o mesmo número de armas, que eles pudessem tentar, ok, se vingar de ingleses e franceses. Enfim, né? Desmilitarização da fronteira entre a Alemanha e a França, ok? Então, a fronteira entre a Alemanha e a França, ela é desmilitarizada, ok? Os alemães não podem possuir armas entre a fronteira com a França. Então, o exército alemão, naquele momento, né, ele é proibido, né, de estar presente na fronteira com a França armado. Vamos entender isso, né? Lembrando, né, que no início da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Bélgica e depois passou para onde, gente? Para a França. Então, naquela época, né, pós a Primeira Guerra Mundial, o que os franceses queriam evitar? Que os alemães invadissem novamente o seu território. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, né, nesse acordo, a Alemanha ela é obrigada e, de fato, devolve a Alsácia-Lorena para a França. Então, os franceses tiveram esse território de volta. E, por último, né, a Alemanha é o que, gente? Ela é obrigada a reconhecer a independência da Polônia. Ok? Então, temos aqui os principais pontos
do Tratado de Versalhes. Mas percebam, esse tratado, ele é justo? Ele culpa a todos? Não. A quem ele culpa, gente? Ele culpa somente aos alemães. Beleza? Então, de fato, é uma paz o quê? É uma paz punitiva. Quem é punido pela guerra? Somente a Alemanha. Mas a Alemanha, ela foi a única culpada por esse conflito? Não. Obviamente que não. Ok? Outros tratados. Temos também o Tratado de Saint-Germain, que foi um tratado assinado pelos austríacos com ingleses e franceses, onde a Áustria, gente, vai reconhecer a independência, né, de várias localidades, vários territórios, de vários povos, como por exemplo da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia e Eslovênia. E além disso, nesse acordo também, nós temos a limitação do exército austríaco. Gente, a Áustria será bem reduzida naquele momento e os austríacos entraram em uma grave crise econômica, ok? Isso levará a Áustria, depois, mais à frente, a querer se vingar de ingleses e franceses. Mas é um assunto posterior. Tratado de Neuilly é um acordo assinado, né, pelos búlgaros, que vão ceder, né, territórios para gregos, romênios e jugoslavos, ok? Tratado de Trianon, também é um tratado importante, porque a Hungria, né, ela também cede parte dos seus territórios, parte para a Croácia, Romênia, Tchecoslováquia, Itália e Áustria. Então, a Hungria, né, também é desmembrada. E, por último, Tratado de Sevères-Lausanne. Nesse tratado, né, o Império Turco-Otomano ele é desintegrado e os turcos otomanos são o que, gente? Eles são obrigados a ceder territórios que eles possuíam para franceses e ingleses, beleza? Mas, por favor, guardem, de fato, o Tratado de Versalhes. É o principal tratado pós-Primeira Guerra Mundial. Ele é o mais importante. E aí, veja aqui no mapinha, tá? Nesse mapinha aí, ele tá em espanhol, perdão, mas está bem claro aí para vocês. Vejam, né? Europa, daqui do lado esquerdo, pré-Primeira Guerra Mundial, e Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Veja, gente, as nações que surgiram na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. São várias e várias nações. Beleza? E aí, para nós terminarmos, quais são os efeitos, né? As principais consequências da Primeira Guerra Mundial? Nós temos mais ou menos 10 milhões de mortos e milhões e milhões e milhões, né, de feridos, de civis e militares. Nunca uma guerra havia ferido tantos civis assim, ok? Então, aquela guerra, naquele momento, pós-Primeira Guerra Mundial, né, vai causar um estresse muito grande entre os combatentes e entre os civis, porque foi uma guerra bem intensa, que durou 4 anos. Os europeus, no início, acreditavam que a guerra duraria somente 6 meses. Enfim, né? Eles acreditavam que a principal potência, a mais desenvolvida, a mais industrializada, iria dominar a Europa, dominar o mundo. Enfim, aí a guerra acabaria rapidamente. Não foi isso que aconteceu, ok? Então nós tivemos mais ou menos 10 milhões de mortos, levando aos campos e indústrias, né, europeias ficarem destruídas, ok? Os campos, né, aí a indústria ficou bem destruída, as cidades foram destruídas, os campos foram destruídos. Isso vai levar o que, gente? O que isso acarreta? Em uma grave crise econômica na Europa pós-Primeira Guerra Mundial, porque não tinham como produzir, né? Suas terras estavam destruídas, as suas indústrias estavam destruídas, eles teriam que reconstruir tudo aos poucos. Isso leva a uma grande crise econômica na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Temos também a criação de um cordão sanitário. O que é esse cordão sanitário? As potências, né, europeias do Ocidente vão criar, de fato, vão tentar impedir que os comunistas, né, da Rússia, que o comunismo, né, aquela ideia que estava predominante na Rússia pós-Primeira Guerra Mundial, adentrasse a Europa Ocidental, o restante do Ocidente, né? Então, de fato, eles criaram um cordão sanitário que desejava varrer o vírus, entre aspas, do comunismo no mundo todo. Obviamente, não deu certo. Temos também, como já vimos, o surgimento de novas nações, de várias e várias nações, como Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia e Polônia, ok? Então, outra consequência da Primeira Guerra Mundial, várias nações conseguem o que, gente? A sua liberdade. Outra consequência importantíssima é a mulher conquistando o que, gente? O mercado de trabalho. Naquele momento, pós Primeira Guerra Mundial, as mulheres de fato conquistaram o mercado de trabalho, óbvio, não com o mesmo direito que os homens, óbvio, com muito machismo ainda, com muito preconceito, mas as mulheres, durante a guerra, mostrou seu valor, né? Porque, gente, por que isso? Durante a guerra, os homens estavam guerreando, as mulheres ficavam em casa. E aí, essas mulheres tinham que fabricar as armas. Enfim, as mulheres foram para as indústrias. Então, as mulheres passam a conquistar, ok, bastante naquele momento o mercado de trabalho. Claro, entendo esse bastante. Quer dizer que as mulheres dominaram todo o mercado de trabalho. Óbvio que não. Óbvio que não. Até hoje as mulheres sofrem com isso. Entretanto, naquele momento, né, as mulheres mostraram a sua importância, né? Temos também, por último, e, enfim, triste consequência, a cessão das ideias totalitárias. Devido à crise econômica, okay, que a Europa passou pós-Primeira Guerra Mundial, vai ascender nesses países nazismo e fascismo. Fascismo e nazismo, que será um assunto, ok, posterior. Então, gente, temos aí
as principais consequências da Primeira Guerra Mundial, ok? Tem alguma dúvida, questionamento, por favor, deixe nos comentários. Beleza? Até mais, abraço, tchau, tchau!